Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, Sr. Professor Joaquim Murta. Boa tarde, Sr. Dr. Delfim Rodrigues. Bem-vindos à primeira edição das Med Talks, um conjunto de 3 sessões paralelas introduzidas pela primeira vez neste 13º Minho Medical Meeting e que constituem um novo formato de debate em que é dado aos participantes a oportunidade de discutir temas controversos e atuais com personalidades influentes no ramo da saúde. Vivemos num momento em que o Serviço Nacional de Saúde está a ser colocado à prova mais do que nunca, em que ouvimos dizer que é um sistema em colapso e insustentável. A pandemia mostrou a importância do SNS, mas revelou também a necessidade de refletirmos acerca dos modelos de financiamento da saúde, dos sistemas de saúde e da administração hospitalar. Neste sentido, e cientes de que a economia e gestão em saúde é escassamente abordada nos planos curriculares dos cursos de medicina em Portugal, decidimos trazer-vos esta sessão de The Money Side of Medicine. E ninguém melhor para nos guiar ao longo desta hora do que os nossos 2 ilustres convidados, o Sr. Professor Joaquim Murta e o Sr. Dr. Delfim Rodrigues, e, embora dispensem apresentações, farei apenas uma breve nota curricular. Professor catedrático e ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, o Professor Dr. Joaquim Murta é o atual diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Oftalmologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e coordenador da Unidade de Oftalmologia de Coimbra. Apresenta um vasto currículo, com múltiplos prémios, distinções e publicações nas mais conceituadas revistas e livros médicos, sendo considerado uma referência na oftalmologia a nível mundial, integrando a Academia Oftalmológica Internacional, uma organização muito importante no ramo que reúne apenas 100 individualidades em todo o mundo. No entanto, durante a sua carreira, não se dedicou apenas à sua ilustre atividade na oftalmologia, tendo também desenvolvido vários projetos e estudos na área dos modelos de financiamento dos sistemas de saúde. Neste sentido, no seu serviço, liderou um projeto alicerçado no conceito de Value-Based Healthcare, modelo de cuidados de saúde baseado nos resultados alcançados, ao invés do serviço de saúde que valoriza todos os procedimentos do mesmo modo, independentemente dos resultados obtidos. É sobre este estudo e sobre a sua visão acerca do futuro do financiamento e estrutura dos cuidados de saúde em Portugal que o professor Joaquim Murta nos vem falar nesta estimulante sessão. Ao seu lado está o Dr. Delfim Rodrigues, licenciado em Direito e pós-graduado em Administração Hospitalar e que ocupa atualmente o lugar de Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Na sua atividade profissional, já integrou a administração de múltiplos hospitais de norte a sul do país, incluindo os Hospitais Civis de Lisboa, o Centro de Neurocirurgia de Lisboa e o Hospital Guimarães. Em 2015, recebeu, pelo Ministro da Saúde, a medalha Grau Ouro por serviços distintos prestados à saúde. Atualmente é o coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária nos hospitais do SNS. Nesta sessão, o Dr. Delfim Rodrigues procurará apresentar a perspectiva do administrador hospitalar na forma como os cuidados de saúde são financiados e organizados em Portugal, revelando as suas perspectivas sobre o futuro do Sistema Nacional de Saúde e de outros sistemas prestadores de cuidados de saúde. Sendo assim, antes de mais, gostaria de aproveitar para agradecer toda a disponibilidade e amabilidade do professor Joaquim Murta e do Dr. Delfim Rodrigues em terem aceito o nosso convite, mas também aos nossos participantes por terem aceito este nosso desafio. Só para explicar-vos como vai estar organizada a sessão, teremos inicialmente uma exposição de cerca de 15-20 minutos por parte do professor Murta, seguido por uma exposição de igual duração do Dr. Delfim Rodrigues. Em seguida, cada um de vocês pode entrar na conversa, fazer as vossas questões, mostrar as vossas ideias, desafiar as ideias expostas e crescer e aprender a partir do debate. Contamos com a vossa intervenção e também gostaríamos muito que partilhassem connosco as vossas ideias sobre o futuro dos sistemas de saúde, sobretudo o SNS, e quais são os vossos receios e também quais são algumas soluções que nos possam apresentar. Sobre a intervenção será possível a partir do chat e também será possível oralmente e diretamente com os nossos oradores. Se quiserem participar de forma verbal, peço-vos apenas que levantem a mão para falar e depois, consoante a ordem de pessoas que vão levantando a mão, vão entrando na conversa e vão também vocês intervindo. Entretanto, ia-vos só dar uma nota muito breve relativamente a um problema que tivemos com o workshop, que é uma das sessões que se darão a seguir. Um dos workshops foi cancelado, o workshop relativo às sleep disorders, de modo que os participantes desse workshop já foram redistribuídos e pedia-vos apenas que entrassem no vosso e-mail para que fossem ver então qual foi o novo workshop que foi atribuído a essas pessoas que estavam inscritas nesse workshop. Pronto, então, iria dar então o palco virtual ao professor Murta, que pode então iniciar a sua intervenção. Ok, estão-me a ouvir? Sim, professor. Ok. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Este convite já vem de 2020, portanto, estava a ser realizado em 2020, em 2021, mas continua a ser atual e fico muito contente
Agradecer, portanto, o convite que foi feito. Fico muito contente de falar para uma plateia de gente nova, em que o futuro está, em que isto se põe particularmente, estas questões, e vou lançar um bocado de debate, até, inclusive aqui, alguma provocação também aqui ao Dr. Delfino Rodrigues, provocação no bom sentido, como é óbvio, em relação a um projeto que vocês vão ver que organizamos e coordenamos e que envolve uma série de instituições. Eu demorarei à volta de... Vocês estão a ver a tela? Não. Sim, já estamos a ver a tela. Ok. Ok. Portanto, em relação, portanto, economia, dinheiro e medicina. Portanto, e vocês têm de começar a pensar nisso porque é também no futuro em relação, portanto, não é só a parte clínica. Isto é um trabalho publicado pelo JAMA muito engraçado em relação à importância da visão. E isto foi feito, publicado no JAMA em 2016 e foi feito nos Estados Unidos com 2.000 e tal doentes, ou 2.000 e tal pessoas, e que lhe perguntaram em relação a perder a memória, perder uma perna, perder a fala, ou ficar surdo, ou mesmo cancro, Alzheimer, SIDA, etc. E a visão era, sem dúvida, a parte mais importante. Portanto, isto não é puxar a borrar a minha sardinha, mas a visão, como todos sabem, é fundamental em termos da nossa socialização. Falar um bocadinho em termos teóricos, o que é que, porque eu não sei onde estar aqui, a maior parte de vocês são alunos, ou são todos alunos de medicina, não sei em que ano é que estão, não sei em que ano é que fazem oftalmologia, mas só para ter noção, é muito breve a parte introdutória. Portanto, em relação à cirurgia de catarata, a cirurgia de catarata hoje em dia é uma cirurgia que possibilita corrigir em determinados doentes a visão ao longe, a visão ao perto, o astigmatismo e a presbiopia. A presbiopia é aquilo que eu tenho, e que o Dr. Delfino também certamente terá, que é a dificuldade de visão ao perto, desde que se veja bem ao longe. Os miúpes são os únicos que veem bem ao perto. Portanto, só para terem noção da quantidade, portanto, isto é um problema grave, portanto, o astigmatismo existe em cerca, com mais de uma dioptria 25, em cerca de 30% da população, e a presbiopia é muito limitativa, fundamentalmente para os hipermétropes, porque os hipermétropes, a partir dos 45, 50 anos, veem mal ao longe, então ao perto não veem nada sem óculos, ou não veem nada sem nenhuma correção. E, portanto, calcula-se que nos países desenvolvidos, isto antes da pandemia, obviamente, havia cerca de 90 milhões de pessoas potenciais em relação a este tipo de cirurgia. Portanto, a cirurgia de catarata hoje em dia é uma cirurgia que visa a visão mais perfeita possível. Quer ao longe, quer ao perto, é metropia e é sem correção. Portanto, sem correção para o longe, para o perto, astigmatismo, presbiopia. E existem N maneiras de poder corrigir as situações, fundamentalmente lentes intraoculares, porque a cirurgia de catarata é com lentes intraoculares. Cirurgias, portanto, de multifocais, difrativas, não difrativas, acomodativas, etc. E existe, neste modelo, vocês vão começar a ver que, na maior parte dos trabalhos, os resultados são bons. Quer dizer, portanto, tudo dá bom resultado. Nós vemos que quer as multifocais de uma maneira, as difrativas, não difrativas, de foco prolongado, etc., tudo dá bom resultado. Evidentemente, os doentes, às vezes, é que não têm a mesma percepção das coisas. E aqui aparece o value-based healthcare, e é isso que eu vos quero falar um bocadinho em relação a isso. Só em relação às lentes multifocais, há uma diminuição da visão de contraste, na grande parte delas, a ALS e a visão noturna está diminuída, a satisfação com os doentes cerca entre 60% e 100%, e muitas vezes está relacionada com problemas relacionados ou com o cálculo da lente, ou com a posição da lente, ou com a parte cirúrgica. Portanto, isto é disfotópsia é a qualidade de visão. Uma coisa é quantidade de visão, outra coisa é qualidade de visão. Vocês veem aqui em cima o glare, portanto o deslumbramento, isto é visão noturna, com condições mesópicas, com baixa luminosidade, e portanto é completamente diferente de ver uma visão bem nítida. Portanto, e algumas destas lentes dão este tipo de situações. Falava-se há muito de neuroadaptação, o que era neuroadaptação, mas ninguém sabia o que era neuroadaptação. O nosso grupo conseguiu, em 2014-15, descobrir verdadeiramente o que é neuroadaptação, onde é que ela está localizada, e hoje em dia os tratamentos, portanto, os tratamentos não é bem tratamentos, mas a habituação em relação a isto nós conseguimos quantificá-la através de ressonância magnética funcional e a nível do cérebro. Portanto, e começámos a ver que após a implantação de lentes multifocais havia zonas, isto é o córtex, vocês veem aqui é o córtex
occipital, há uma ativação do córtex occipital, mas há outras áreas a nível do córtex, nomeadamente da atenção, em que são ativadas na fase precoce destas lentes multifocais. E há doentes que não se conseguem habituar a isto. E, portanto, esta neuroadaptação, os doentes continuam a ver isto, mas habituam-se ao longo do tempo. Portanto, isto é importante para aquilo que eu vou falar a seguir, habituam-se ao longo do tempo e ao fim de 4, 6 meses, a grande maioria, mas a grande maioria dele, apesar de ver os halos e o glare, o deslumbramento, etc., habituam-se e não o perturba em relação a isso. Nós, estes foram os trabalhos que publicámos em relação a isso, ganhámos umas prémios, porque era uma coisa que se falava há muito tempo, mas ninguém sabia o que é que era, e portanto resolvemos entrar num projeto, e vem um trabalho publicado em 2015, em que isto é nos Estados Unidos, e desde 2013 existe um aumento enorme em relação ao número de tipos destas cirurgias, 350 mil cirurgias por ano. Só uma percentagem muito pequena dos doentes é que tinham esta cirurgia que era refrativa, só 11% é que tinham estas lentes que são chamadas lentes premium, e portanto isto estava relacionado com fatores económicos muito importantes. Em 2013 aparece um indivíduo, Michael Porter, em Harvard, em que ele questiona efetivamente este sistema. O sistema da quantidade. E é o sistema que temos hoje em dia aqui em Portugal e na maior parte dos países. É em função do volume. Faz-se muito, mas não se quer saber se faz bem ou se faz mal. Não há auditorias internas, não há auditorias externas. E ele criou uma estrutura que foi chamada o ICHOM, e portanto, que é precisamente para quantificar isso. Portanto, e para termos essa noção, só entrando o doente na discussão. E portanto, o doente, isto é na oftalmologia como na urologia, se fizerem um carcinoma da próstata e se fizerem uma prostatectomia radical, podem os clínicos dizer que 90% têm sucesso, mas é completamente diferente ter sucesso com impotência e incontinência do que não ter o mesmo sucesso em termos de sobrevida das pessoas, mas com incontinência e impotência. Portanto, o doente é parte integrante do sistema e este indivíduo meteu o doente no meio do sistema. E, portanto, a avaliação da saúde é feita também pelo doente e é fundamental em relação a isso. Portanto, criou o ICHOM, portanto, que é uma estrutura independente e, portanto, cá estão os outcomes a nível dos doentes e são muito importantes em relação a isso. Portanto, é a perspectiva do doente, a perspectiva do prestador e um registro contínuo em relação a este tipo de situação. Em relação à catarata, fez-se um dataset, isto já há uns anos, e portanto que este dataset, o que é que fazia? A avaliação pré-operatória, algumas comorbilidades que poderiam existir, e depois a avaliação de técnica cirúrgica, as complicações pré-operatórias, pós-operatórias, e havia um questionário aos doentes, validado, um questionário de 7 perguntas, relativamente rápido de responder, de 7 perguntas, em que os doentes respondiam às perguntas, e portanto este questionário era feito, e como vocês vão ver aqui, é feito antes da cirurgia e era feito 3 meses depois da cirurgia. Só que com estas lentes multifocais e com estas lentes premium, a neuroadaptação demora até 4, 6 meses. E portanto, nós tivemos que modificar isto tudo, precisamente porque tivemos de alongar, porque o processo de neuroadaptação vai até aos 6 meses. Portanto, alongámos precisamente neste projeto. E, portanto, é feito o questionário pré-operatório e era feito o questionário aos 3 meses, nós temos aos 6 meses, precisamente por causa destas lentes premium. Foi feito um estudo preliminar já há uns anos atrás e as conclusões é que havia muitos doentes que não beneficiavam com a cirurgia, que obviamente eram demasiadamente saudáveis ou demasiadamente doentes para beneficiar com a cirurgia e havia uma discordância entre os resultados clínicos e os resultados neste relatório preliminar que foi publicado, que está publicado no JAMA, entre os resultados clínicos e os resultados reportados por doente de cerca de 8%. E, portanto, os clínicos diziam que era fantástico, os doentes disseram que, evidentemente, não estavam contentes com a cirurgia. E, portanto, porque muitos destes doentes, por exemplo, a catarata pode dar miopia. Uma pessoa com 80 anos, o que quer fazer não é correr e fazer jogging, é ler, é ver televisão, portanto, e o ler um miúdo vê bem ao perto, portanto, porque muitas vezes a catarata dá este tipo de situações. A deficiência macular relacionada com a idade era também uma outra situação, porque a deficiência macular relacionada com a idade é a causa principal de cegueira nos países industrializados. E tem custos económicos tremendos, porque isto faz através de injeções anti-VEGF e é para o resto da vida. Portanto, esta avaliação da deficiência macular relacionada com a idade é feita até
o final do dia. A final do dia, quer dizer, a final dos dias dos doentes. É feita anualmente e leva a uma diminuição da visão e cada um, se eventualmente cada injeção, e vocês estão a ver que cada injeção custa 1.000 euros, 1.200 euros, portanto, se for a média de injeções por mês, por ano, digo, é cerca entre 4 e 5, vocês estão a ver a carga económica, a carga de recursos humanos que é preciso neste tipo de situações. E, portanto, cada um, em termos de empresas farmacêuticas, diz cada um o seu medicamento é melhor que o outro. E, portanto, isto é feito ao longo dos anos em relação a isso. O que é que nós fizemos no Health Cluster? Fizemos um subcluster de oftalmologia. O Health Cluster, como sabem, é constituído por 184 membros, aqui está mal, e, portanto, tem hospitais, tem universidades, tem companhias, tem farma, tem devices, e, portanto, o que é que nós quisemos fazer? Um subcluster de oftalmologia onde fôssemos avaliar os resultados clínicos de diferentes centros, quer públicos, quer privados, e avaliar em termos de resultados e em termos quer clínicos, quer reportados pelos doentes, em relação à cirurgia de catarata e em relação ao tratamento da deficiência macular relacionada com a idade. Portanto, isto era muito importante, por um lado, a interação entre os clínicos e a parte da investigação, e reconhecer e promover a oftalmologia portuguesa, que efetivamente está na crista da onda em termos internacionais e, nomeadamente, no turismo, e o Health Cluster está muito vocacionado em relação ao turismo, agora não, mas no turismo de saúde. Entraram neste projeto, e é um pouco vou-vos mostrar em relação a este projeto, hospitais públicos, hospitais privados, cerca de 12 hospitais, 12 unidades de saúde, e a farma e os devices estão muito interessados nisso. E estão interessados em financiar este tipo de projetos, porque eventualmente estes são os projetos que lhe vão dizer se eventualmente o produto deles é melhor que o do outro. E, portanto, em termos económicos, é fundamental este tipo de situações. Portanto, entraram, 50% foi financiado pela farma e pelos devices e 50% pelos hospitais. E, portanto, estas são as unidades hospitalares privadas e públicas que entraram no processo. Nós fomos muito mais além, porque fomos avaliar lentes monofocais, multifocais, tóricas, para corrigir o astigmatismo, outros aspectos técnicos em termos de desenvolvimento técnico que foi desenvolvido entretanto, e, portanto, fizemos a avaliação, quer a parte clínica, quer a parte dos doentes. E, portanto, os doentes entraram aqui em relação a dizer se ficaram bem, se ficaram mal, portanto, se tiveram benefícios em relação a isto. O que é que nos comprometemos de início? O que comprometemos de início é que tinha de haver auditorias, tinha de haver uma entrada de 80%, porque senão cada um podia escolher os melhores doentes ou os melhores resultados. Portanto, era a entrada direta de todos os doentes, cerca de 80% da sua produção, num determinada altura. Tinha de haver auditorias internas e externas, é uma coisa que não existe em Portugal, e, portanto, a análise de toda esta situação. Isto acho muito engraçado porque isto foi uma coisa publicada pelo New Yorker, que aconselho-vos a ler o New Yorker, porque tem artigos muito engraçados sobre saúde, e em 2018 foi publicado porque é que os médicos odeiam os computadores. E os médicos odeiam os computadores por uma razão simples, porque em cada 2 horas de trabalho eles estão uma hora ao computador, e metade estão a olhar para o doente e outra metade estão a olhar para o computador. Portanto, eles passam a vida dependentes do computador e dependentes dos registros. E, portanto, isto torna, do ponto de vista da relação médico-doente, é péssima em relação a isso. Portanto, nós tínhamos de arranjar, como era uma série de hospitais com sistemas informáticos diferentes, tínhamos de arranjar uma interface informática entre os diversos sistemas informáticos dos hospitais e aquilo que criámos em termos, com base no eShop, mas muito mais evoluído em relação à parte do eShop. E foi a Promptly, foi uma empresa do Porto, uma startup de jovens que fizeram isto, e que nós escrevemos aqui praticamente só a carregar, portanto, muito rápida, o registro clínico, quer da parte pré-operatória, quer intraoperatória, quer pós-operatória, e depois é enviado o questionário antes da cirurgia, ou por telemóvel, ou diretamente ao doente em papel, mas estamos a tentar fazer do ponto de vista eletrónico e o doente responde. Uma das perguntas que nós nos levantamos é, será que o doente que tem a maior parte deles tem alguma idade, a partir dos 65, 70, 80 anos, às vezes mais velhos, será que eles conseguem responder a isto? E, portanto, este era o questionário que tem, portanto, reconhecer as caras das pessoas que conhece, ver os preços das coisas quando vai às compras, ver o caminhar sobre superfícies irregulares, as quedas é uma parte fundamental, realizar trabalhos manuais, trabalhos em madeira, ver os doentes na TV, portanto, e eles respondiam, e os doentes respondem em função disso.
Mas eu comecei a perceber, efetivamente, eu fui um grande apologista da parte informática. Isto era uma sala de espera do lado esquerdo, lá no serviço, não, antes do Covid. Esta é uma outra figura. E, portanto, as pessoas, mesmo de alguma idade, funcionam. O telemóvel hoje em dia é uma peça capital, não é só da gente mais nova, é evidente que vocês estão completamente dependentes do telemóvel, é por isso que eu vejo aqui uma série de gente, tudo miúpe, porque os miúpes, o telemóvel ajuda a desenvolver a miopia, e aquilo que me fez o clique foi há 3 anos atrás, quando fui ao Peru. Isto são as cidades flutuantes no Peru, no sul do Peru, que o Peru é um país fantástico para visitar, depois do Covid. E reparei que nos sítios mais incríveis, isto era um cafezito, eu estou aqui atrás, se virem, eu estou aqui atrás a fotografar, estava tudo agarrado ao telemóvel, portanto, o telemóvel entrou já no dia a dia. E, portanto, apresentámos os primeiros resultados, neste relatório anual de 2020. Eu vejo aqui, por acaso, 4 dos colegas que estão aqui, é tudo miúpe. Mas isto é tudo miúpe por causa a miopia vai ser uma pandemia. Em 2050, metade da população do mundo vai ser miúpe. E a principal causa, além da parte genética, são os telemóveis. Portanto, tenham atenção em relação a isso, mas não deixam de estar sempre agarrado ao telemóvel, portanto, ao WhatsApp, com o namorado, com o amigo, mas pronto. Fizemos o relatório de 2020. Eu vou ser mais rápido, até porque tenho só mais 5 minutos, que eu tenho preparado isto para 20 minutos. Fizemos o relatório dos resultados clínicos da cirurgia de catarata. E o relatório é muito interessante. E é muito interessante porque, desculpa, aqui está. O relatório vai mostrar, portanto, em cerca de 12 mil doentes. Este aqui, o Eureco, os nórdicos são os campeões neste tipo de situação. E, portanto, fizemos a comparação na parte mas liderado pelos nórdicos, que era com o sueco, e é muito semelhante. E notámos que, efetivamente, a visão, operamos a catarata mais tardiamente do que eles operam, mas utilizamos mais lentes tóricas e multifocais. Portanto, tóricas vêm aqui, as multifocais cerca de 2,72, enquanto na parte, em países até mais desenvolvidos, porque estas lentes são muitíssimo mais caras. Uma lente monofocal custa 150 euros, estas custam 1000 euros e os seguros não pagam estas lentes, a maior parte deles. E vimos que na avaliação portanto, pelos doentes, houve um benefício em cerca de 90% destes doentes. Muito semelhante àquilo que existia a nível do registro sueco. Em termos dos resultados reportados pelo doente e reportados pelos clínicos, havia cerca de 90%, mas aqui os suecos, nós temos resultados piores em relação a isso. É evidente que nós vamos fazer agora uma análise hospital a hospital, e isto é muito importante, e vamos ver os passos seguintes, é muito importante haver uma divulgação em relação à população e portanto, a toda a gente em relação a estes resultados, e foi nisto que entramos, quando entramos neste processo, havia esse compromisso. Ontem foi um dia muito importante porque nós submetemos isto ao World Economic Forum e foi reconhecido como um hub, um Global Innovation Hub. É a primeira vez que há um Global Innovation Hub português. Na história que já tem umas dezenas de anos, mais de 2 dezenas de anos, portanto, o World Economic Forum, e vai ser um tema da agenda, precisamente o Value-Based Healthcare. Portanto, os sistemas de saúde baseados no valor. E, portanto, foi o reconhecimento ontem, foi anunciado ontem, portanto, vocês vão ver nas notícias nos próximos dias, precisamente, portanto, isto vai ser um destaque enorme e para nós, que estivemos todos envolvidos nisto, é um motivo de grande orgulho. Vem aqui dois trabalhos que vos apresento aqui em relação aos efeitos da catarata e a lente que nós utilizamos em relação à qualidade de vida dos doentes. E é isso que vem a seguir. Nós temos de fazer as contas do ponto de vista global. Um doente com uma multifocal, quando fica a ver ao longe, a média distância para o computador e ao perto, fica a ver bem, sem astigmatismo, tem de equacionar em termos da qualidade de vida das pessoas, primeira coisa, e a parte económica é fundamental porque este doente não vai precisar de umas lentes, de uns óculos progressivos, que é aquilo que ia necessitar se fosse multifocais, de 2 em 2 anos, na esperança de vida de cerca de mais 20 anos que tem à frente, uma pessoa de 65 anos, por exemplo. Estes custos têm de ser feitos do ponto de vista global. Portanto, não pode, por uma lente custar mais 1000 euros do que custa na altura, umas lentes progressivas
para quem está aqui de lentes, de óculos monofocais, vocês são capazes, a armação é mais sofisticada ou menos sofisticada, mas gastarem uns 300 a 400 euros, mas uma multifocal, umas progressivas, custam 700 euros, a margem de lucro. É porque há óticas em todo lado, porque obviamente a margem de lucro é completamente disparatada. Mas isto é qualidade de vida relacionada com o tipo de cirurgia que se fez. E é isso que se tem de se fazer a análise como deve ser em relação a isso. Nós em Portugal estamos na altura da pedra ainda. Verdadeiramente, e é isto que a gente quer mudar. Isto é uma notícia de 19 de março de 2021, em que os hospitais privados fizeram uma grande alarido em termos de, fizeram 15 mil cirurgias a ajudar o SNS em 2020. Mas não há uma auditoria externa em relação a isto. Não há uma auditoria. Ninguém sabe se o doente ficou bem ou ficou mal. Ninguém perguntou ao doente como é que ele ficou. E nos hospitais é a mesma coisa, eu estou a dizer isso porque eu recebo dos cheques que saem cá para fora, eu recebo queixas de doentes que os doentes não têm qualquer informação em relação ao pós-operatório, por exemplo. E, teoricamente, isto devia ser, é evidente que dir-me-ão, mas tu és obrigado a ver os doentes, mas isto é depois de eles saírem do hospital, mas isto é uma sobrecarga tremenda para o sistema. Portanto, só incluindo os doentes no processo é que nós conseguimos fazer isso. Ok? Nós o que é que estamos a fazer agora? Há um collab que é o Value for Health, em que nós vamos fazer o primary goal, que é fazer a intervenção em termos do custo, do valor da saúde e depois avaliar quer os outcomes, quer quanto é que custa ao médico, quanto é que custa todos os custos diretos. Mas não pode ser só isto. E vou-vos dizer porque é que não pode ser só isto. Portanto, estes são os custos diretos, em termos de uma cirurgia de catarata, quer ser a cirurgia de catarata ou uma outra cirurgia qualquer. E, portanto, fazendo com umas contazinhas, uns matemáticos ou um gestor que faça isto, diz que os Human Resources são estes e o equipamento de tecnologia é este. E depois paga ao médico, e esta é a segunda face que eu gostaria-vos de chamar, então, gente nova aqui só, a não ser eu e o Dr. Delfim de Rodrigues, que somos um bocadinho mais idosos, mas gente nova, e vejam o futuro em relação a isto. É que no final, primeira coisa, o papel primordial na prestação dos cuidados de saúde é o médico e são os profissionais de saúde. Não se esqueçam disto. Porque se vocês caem, desculpa lá, caem entre aspas, na malha, quer do SNS, quer dos grupos privados, vocês vão ser, então nos grupos privados, vão ser assalariados dos grupos privados. E, portanto, isso é uma coisa para a discussão depois a seguir. Portanto, quais são os próximos passos que a gente quer fazer? Primeira coisa, expansão do projeto, benchmarking transparente e divulgação dos resultados à população. Isto é fundamental, porque a população tem de saber, tem de estar informada e saber onde é que deve ir, não ser uma coisa completamente... Tem de saber onde é que deve ir para ter os melhores resultados. Portanto, informação da população, investigação e aprendizagem dos erros, incorporação de novas métricas, os outcomes da cirurgia premium, cá está, lentes históricas multifocais, quanto é que verdadeiramente no final, ao final de 15 anos isto vai ter, definição dos incentivos de companhias de seguros e incorporação da análise económica, que é fundamental. Só 2 minutos mais, vocês estão todos alertados em relação a isso. Fatores de crescimento, eu já passei 1 minuto, mas é mesmo só mais 2 minutos. Há fatores de crescimento tremendos nas despesas de saúde. Evolução da tecnologia, todos os dias ouvimos isto, novas patologias, então agora por Covid, bem, toda a gente só fala de Covid, está a morrer muito mais gente sem ser por Covid do que Covid, mas toda a gente fala de Covid. Novas expectativas, é por aqui a elasticidade dos rendimentos não é elasticidade, é que a diferença social e a diferença de rendimentos hoje em dia é muito maior do que era antes do Covid. A crescimento dos seus pagadores e o envelhecimento da população. Estas são cirurgias e são tratamentos para a população mais envelhecida. O SNS é um seguro imbatível, porque é vitalício, não tem exclusões, nem tem pré-condições, desculpem. E, portanto, o SNS resolve primeiro e discute depois. Portanto, o SNS tem de haver normas, isto não pode continuar assim. Por outro lado, os seguros de saúde, e se vocês souberem como é que isto funciona, e depois podemos entrar na discussão, são o único negócio que se faz na desconfiança entre as primeiras partes. Tem crescido a um ritmo de 18% ao ano, desde 1995, e, portanto, muitas pessoas têm dupla comparticipação.
Quais são as falhas do Estado? O Estado tem menos informação, o mercado é descentralizado, os burocratas maximam orçamentos e não bem-estar em relação aos doentes. E é por isso que o doente tem de ser metido dentro de todo o processo. Existe uma miopia tremenda devido aos ciclos eleitorais. Há uma captura dos decisores e reguladores por grupos de pressão, e quer sejam pressão a nível da indústria, quer seja pressão a nível de grupos económicos, etc, etc. E o Estado acha que controla a despesa controlando a prestação, o que é errado. Portanto, o Estado só controlará a despesa quando controlar o financiamento também. Portanto, e aqui chamo-vos a atenção para estes dois últimos slides, ou os três últimos slides. Governance, gestão clínica dos cuidados de saúde, que é a gestão da instituição, gestão clínica e gestão não clínica. E a clinical governance, que se falou tanto e que hoje em dia se fala tão pouco, sem o envolvimento e cooperação dos profissionais de saúde, a gestão clínica não produzirá qualquer diferença nos cuidados prestados. Portanto, os profissionais de saúde não podem ficar reféns das estruturas económicas só. Há um artigo que eu vos aconselho a ler, que foi publicado em dezembro de 2016 no Harvard Business Review, que é porque é que os melhores hospitais nos Estados Unidos são geridos por médicos. Isto é um bocadinho de provocação aqui ao Dr. Delfim. E, portanto, mais uma vez do New Yorker, isto é um indivíduo que se dedica a este tipo de situações. A excelência é no final do dia a diferença entre ter sucesso em 99,5 ou ter sucesso em 99,95. E é para isso que todos nós devemos caminhar. E basicamente é isto que vos queria dizer. Depois discutiremos aquilo que for necessário na fase da conversa. Muito obrigado a todos. Desculpem este bocadinho, mas eu estou. Agradecemos nós ao professor, apesar de ser excedido um bocadinho, foi para nos falar e para nos fazer uma apresentação excelente, portanto acho que não houve problema nenhum, ninguém ficou amassado, e penso que o professor deu aqui o mote de entrada para o Dr. Delfim Rodrigues com esta pequena provocação, e acho que agora vamos ouvir então o lado do um conceituado e administrador hospitalar, que é o Dr. Delfim Rodrigues, e vamos então tentar perceber qual é que é a perspectiva e o que é que o Dr. Delfim Rodrigues tem a dizer sobre os sistemas de saúde também. Portanto, quando o doutor quiser entrar, pode entrar. Muito obrigado, José Miguel. Naturalmente, em primeiro lugar, saudar esta iniciativa do Minho Medical Meeting, não é? Eu também sou um colaborador, por vezes não tão regular quando seria da Universidade do Minho, e também estou aqui perto da Universidade do Minho, estou aqui junto ao Polo de Guimarães da Universidade do Minho, portanto praticamente estamos vizinhos, não é? E uma saudação também muito especial ao meu querido amigo Joaquim Murta, não só em termos pessoais, mas também pela atividade profissional que tem desenvolvido a bem dos portugueses e a bem de uma das questões que, como comprovou, em termos internacionais, os cidadãos e as cidadãs deste mundo que compartilhamos, lhes é mais caro, que é a visão, não é? Por conseguinte, meu caro Joaquim, um grande abraço. Obrigado. Também de apreço e reconhecimento pelo trabalho que tem desenvolvido. Não é? Eu aprecio começar Why the Best Hospitals are Running by Doctors. Não é? Esse estudo foi até, aliás, objeto de análise da nossa parte, podemos discutir isso. Há ali um conjunto de variáveis que não foram consideradas, se calhar. Se o estudo dissesse que era para hospital managers, se calhar nós não íamos ver as variáveis que estavam incluídas no estudo. Agora, o que eu sei, eu trabalhei e vivi durante bastante tempo nos Estados Unidos e confrontei-me com todas essas realidades. O que eu sei é que os bons hospitais são como as boas empresas e são como as boas pessoas. Em primeiro lugar, têm uma missão muito forte. Porque só uma missão muito forte é que consegue despertar lideranças lúcidas, serenas, mas também com capacidade de afirmação e decisão. E só essas lideranças depois é que conseguem naturalmente criar uma estrutura organizativa saudável, friendly, como se diz em inglês, para que possam ir libertando recursos à medida do desenvolvimento e à medida das necessidades da própria organização. E é isso que vemos nos hospitais americanos, como vemos nos melhores hospitais do mundo. Não é? Eu não tenho slides para apresentar, sou muito mau a apresentar slides. Eu vou dividir aqui a minha intervenção em três partes.
muita síntese, numa primeira parte, tentarei fundamentalmente conversar convosco sobre qual é a natureza da atividade em saúde. Numa segunda parte, quais são as variáveis fundamentais em saúde, e veremos que umas vezes são mais variáveis, outras vezes são mais constantes. E numa terceira parte, de facto, como é que o sistema, particularmente o Serviço Nacional de Saúde, é pago. Não é? Aliás, nós estamos a viver uma situação, não só em função da pandemia, e desculpem-me só aqui este ligeiro parênteses, também em termos de nota introdutória. Nós sabemos que a esperança média de vida aumentou em todo o mundo, claro, de forma assimétrica, do norte em relação ao sul, são as condições de desenvolvimento económico e social e as iniquidades no nosso planeta, e isto parecem boas notícias, mas não são, porque o que nós temos verificado é não só um aumento considerável da doença crónica, mas um aumento considerável da doença crónica nos mais jovens, nomeadamente insuficiência cardíaca e também DPOC. Por conseguinte, se nós não atalharmos esta situação, e nomeadamente a diabetes, sabem que, só aqui uns números, em 1960 nós tínhamos um diabético em cada 100 habitantes, não é? Em 95, um em cada 50. Em 2015 era um em cada 8. E em 2050 estima-se que uma em cada 3 pessoas será diabética. Portanto, se não atalharmos este caminho, e nomeadamente com as medidas de proteção da saúde e de prevenção da doença, o que vai acontecer é que a próxima geração será, porventura, na história da humanidade, a primeira geração que terá uma esperança média de vida, por conseguinte, que viverá menos que a geração dos seus pais. E como estamos a falar para jovens, naturalmente gostaria também de alertar, é uma mensagem de saúde, tal como o professor Joaquim Murta deixou em relação à oftalmologia. Bom, quando falamos em saúde, qual é a natureza da atividade? Quer dizer, no fundamental, nós temos atividades de 3 naturezas, como se costuma dizer, em termos económicos, não é? A agricultura, a indústria e os serviços. Da agricultura não se trata. Agora, por vezes, há uma grande confusão se estamos a falar de indústria ou se estamos a falar de serviço. Não é? Se estamos a falar de indústria ou estamos a falar de serviço. Por exemplo, a literatura anglo-saxónica fala muito de health industry ou de hospital industry. Mas temos que ter em atenção que a literatura anglo-saxónica, quando fala de indústria, está a falar de atividade independentemente da sua natureza. Também fala da indústria bancária, que não é uma indústria. Portanto, claramente nós somos um serviço. Não é? E o que é que distingue um serviço de uma indústria? Estão aí com o vosso ordenador, com o vosso tablet, telemóvel, computador à vossa frente. Para vós, é-vos absolutamente indiferente o local de fabricação desse device, não é? Como para o Joaquim Murta, é indiferente o local de fabricação dos devices de oftalmologia, das lentes, dos medicamentos, etc., se servirem o propósito que ele entende que devem servir. Não é? O fundamental nos bens é termos o bem disponível e que implica outra função, que é a função de distribuição. Nos serviços já não é assim. Não nos é indiferente saber onde é que é o nosso multibanco. Não nos é indiferente saber onde é que é a nossa farmácia. Não nos é indiferente saber onde é que é o nosso hospital ou o nosso centro de saúde. Não? Por conseguinte, o serviço e particularmente o serviço de saúde, é um momento mágico de interação de uma pessoa com outra pessoa ou de um grupo de pessoas com outro grupo de pessoas. Isso é que dá origem ao ato médico ou, em termos mais globais, a um ato de saúde. E, como depende da interação, daquilo que eu designei de um momento mágico, ele é um momento irrepetível. Não é? O professor Joaquim Murta não consegue fazer a mesma consulta 2 vezes seguidas. Depende também de quem está à sua frente.
depende do doente, independentemente do diagnóstico e das patologias, naturalmente serão diferentes. Por conseguinte, quando falamos de saúde, estamos a falar de um serviço. E isto depois tem consequências. Porquê? E agora passo às variáveis. Qualquer sistema ou serviço de saúde, em termos internacionais, tem 3 variáveis, e eu disse umas vezes são mais constantes, outras vezes são mais variáveis, mas que no fundamental são as seguintes. Em primeiro lugar, o acesso. Eu, para correr, dirigir, gerir um serviço de saúde, eu tenho que garantir o acesso. Se eu não garanto o acesso, naturalmente o serviço não tem utilidade técnica nem utilidade social. Depois tem que ter outra variável, que é a variável qualidade, que foi aquilo que muito o professor, e bem o professor Joaquim Murta falou, não é? Qualidade. E depois tem que ter o domínio da equidade, da justiça social, se quiserem, da eficiência, ou como quem diz, quem é que paga tudo isto? E de acordo com como estas 3 variáveis jogam, não é? Se eu acentuo mais o acesso, se acentuo mais a qualidade, ou se acentuo mais a função e eficiência, aí os resultados. Eu tenho para mim que o que distingue os serviços de saúde em qualquer parte do mundo é basicamente a função de financiamento, a eficiência. Como é que o sistema é pago? Como é que o sistema é pago? Como é que o dinheiro entra no sistema? Como é que ele circula lá dentro? E como é que ele sai em termos de resultados? É isto que faz com que o Serviço Nacional de Saúde, em Portugal, seja tão diferente do sistema de saúde americano. Não é? Agora, se olharem para estas 3 variáveis, acesso, qualidade e financiamento, e que, como na matemática, não é? Como variáveis que são, vocês podem mexer nelas e podem colocar mais o ênfase no acesso, ou na qualidade, ou no financiamento. Mas temos que ter consciência que, ao mexer em qualquer destas variáveis, nós vamos produzir alterações nas outras. Por exemplo, eu posso garantir mais acesso comprometendo a qualidade. Não é? Posso ter um acesso absolutamente indiscriminado comprometendo a qualidade. Ou posso ter um acesso absolutamente indiscriminado, mantendo qualidade, mas comprometendo a função financeira, a função eficiência e, por conseguinte, os contribuintes. Por isso a pergunta é sempre até onde é que nós estamos dispostos a pagar pelo Serviço Nacional de Saúde. Não é? Ou então posso garantir a função financeira, mas vou comprometer o acesso. Produzo listas de espera, não desenvolvo programas de saúde, não garanto acesso universal e gratuito e depois também impacto na qualidade. Para terminar, em termos de síntese, a questão central, e há quem chama isto um triângulo de ferro, porque são 3 variáveis, a questão é como é que nós conseguimos evoluir de um iron triangle, de um triângulo de ferro, para um triângulo virtuoso, não é? Em que conseguimos garantir a uma estas 3 variáveis. Eu acho que quem conseguir terá naturalmente algum prémio Nobel ou terá naturalmente um grande apreço e reconhecimento. Terminado este ponto, e para terminar a última parte da minha intervenção, vamos lá ver, como é que o sistema é pago? Eu vou fundamentalmente centrar-me nos cuidados hospitalares, porque os cuidados primários, eles não são primários no sentido que são os primeiros, não é? Cuidados de saúde primários, os primeiros cuidados a que nós devemos ter acesso. O financiamento, não me vou agora debruçar sobre ele, mas em termos hospitalares, como sabem, começando pelo internamento,
os episódios de internamento são pagos com base nos grupos de diagnóstico homogéneos. Não vou fazer história, os grupos de diagnóstico homogéneos nasceram do Sr. Fetter e do outro colega na Universidade de Yale. Fundamentalmente, o que é que eles são? São um sistema de classificação de doentes agudos internados que permite, dito desta forma, definir operacionalmente os produtos de um hospital. Atualmente em Portugal existem, salvo erro, 471 grupos de diagnóstico agrupados em 23 categorias. Ora bem, e como é que eles são definidos? São definidos de acordo, primeiro, com o diagnóstico principal, depois com as intervenções cirúrgicas, por isso é que há GDHs médicos e GDHs cirúrgicos, não é? Bom, depois temos aqui uma terceira variável que temos que juntar para organizar o GDH e que se traduz ao cabo o resto nos diagnósticos secundários, não é? Portanto, nas patologias associadas, nas complicações. Depois, a idade, o sexo e o destino da alta. Ora bem, basicamente é isto que acontece. Os dados relativos aos doentes devem limitar-se à informação colhida por rotina no resumo das altas hospitalares. Cada GDH deve conter doentes com padrões semelhantes, e notem, de consumos de recursos. Portanto, não se faz aqui muito apelo, digamos, ao critério clínico. O padrão semelhante deve ser baseado numa equivalência de consumo de recursos, bom, e naturalmente também conter alguma semelhança numa perspectiva clínica. Não é? Eu devo fazer uma declaração de interesses. Eu nunca fui muito simpatizante dos GDHs, e até porque conheci os seus atores e trabalhei muito com eles nos Estados Unidos. O professor Corlando Ferreira, quando lhe perguntavam sobre GDHs, ele costumava dizer, bom, GDHs, grupos de diagnóstico homogéneos, primeiro não são grupos, não é? Porque aquilo não agrupa doentes, agrupa consumo de recursos. Depois não são homogéneos, porque há uma grande heterogeneidade de situações clínicas no mesmo grupo, não é? Portanto, grupos de diagnóstico, ou por outras palavras, peço desculpa, não são de diagnóstico porque existe uma grande heterogeneidade de avaliação clínica dentro do mesmo grupo de diagnóstico. E não são homogéneos pelas duas razões anteriores, não é? Sintetizava o professor Corlando Ferreira que, retirando estes três pormenores, o resto estava tudo bem. Não é? Para finalizar, isto para dizer que depois as consultas externas são pagas em termos unitários, as urgências também em termos unitários, com o valor que é definido em contrato-programa anualmente, e depois programas de saúde, não é? Como seja o programa de vigilância materno-infantil, os diversos programas oncológicos que têm afetação de preços, também anual, de acordo, de novo, com a negociação que os hospitais fazem em sede de contrato de programa, as doenças raras, as doenças de sobrecarga do lisossoma, são parentes. Para quem estiver mais interessado nesta metodologia, poderá consultar o site da ACSS e pesquisar por linhas de contratualização ou de contrato de programa para os hospitais, e tem lá de uma forma muito explícita. Agora, para terminar, eu volto ao início, não é? Isto naquela perspectiva de que nós, em gestão, os resultados, e nomeadamente na perspectiva do Value-Based Healthcare, dependem daquilo que nós incentivamos, não é? Por isso é que eu falei do acesso, da qualidade e da eficiência. Os hospitais têm incentivos na área do acesso, da qualidade e da eficiência, com um conjunto de variáveis em cada um destes grupos. Por exemplo,
Em termos de ponderação, o acesso vale 60%, a qualidade vale 20% e a eficiência vale outros 20%. Por conseguinte, eu, como gestor hospitalar, se garantir um acesso universal e gratuito, nomeadamente a percentagem de pedidos de lista de espera para consulta, o chamado leque dentro do tempo médio de resposta garantida, a percentagem de consultas realizadas também no tempo máximo, a lista de inscritos, a percentagem de episódios de urgência atendidos dentro do tempo de espera previsto no protocolo de triagem, como sabem, é o protocolo de Manchester, não é? A própria percentagem de doentes referenciados à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Não é? Eu aqui consigo, dos 10% de bonificação que o meu orçamento tem, só aqui consigo 60%. Não é? Mas, por exemplo, portanto, por isso é que o nosso Serviço Nacional de Saúde, dentro destas 3 variáveis, de novo, acesso, qualidade e eficiência, faltam-me 2 minutos, é maioritariamente centrado na questão do acesso. Porque suponham que eu cumpro critérios como a percentagem de reinternamento em 30 dias nas mesmas grandes categorias de diagnóstico, que a percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório para procedimentos tendencialmente ambulatorizáveis é realizada, que tenha um índice de mortalidade, estes são os critérios, que tenha um índice de mortalidade ajustada de acordo com as boas práticas, que tenha uma boa demora média antes da cirurgia e também, em termos globais do hospital, tenho uma demora média ajustada em termos globais, eu aqui só consigo 20% dos incentivos. 20% dos incentivos. O mesmo se reflete em relação à eficiência, em relação aos gastos operacionais, em relação aos doentes padrão por médico, por enfermeiro, os gastos com horas extraordinárias, etc. Portanto, basicamente, esta é a forma como os nossos hospitais são pagos em termos contratuais. Eu comecei por caracterizar a natureza da atividade, não é? Serviço. Mas aquilo que nós vemos hoje é que nós, do serviço, da economia do serviço, evoluímos para uma economia da experiência. Porque é que a maior parte de nós anda sempre a trocar de telemóvel? É porque não gosta do serviço anterior? Não, é porque quer uma nova experiência. Nós compramos um bilhete de teatro, agora não presencial, ou de cinema, ou se vamos frequentar um restaurante porque nos disseram que era muito bom, nós quando saímos dizemos assim, eu tive, prestaram um bom serviço. Não, eu vou à procura de uma boa experiência. Por conseguinte, e esta é a questão, e de novo, muito bem explicitada pelo professor Murta, do Value-Based Healthcare. O Value-Based Healthcare é, de facto, a economia da experiência. O que é que conta para mim? Doutor, eu só pedi que concluísse a sua intervenção, para ainda termos algum espaço para algumas questões. Peço desculpa. Ok. Não, e fizeste bem, fizeste bem. Eu às vezes se não me mandam calar, eu só falo pouco ao pé da minha mulher, que ela manda-me logo calar, mas de resto, se não me mandarem calar, eu tenho alguma dificuldade. Pronto, isto para dizer que o futuro, os novos modelos de pagamento têm que ver com os resultados, e não vou alongar mais, que o professor Murta explica isto muito melhor que eu, tem a ver com os resultados, mas são resultados na perspectiva do doente, na perspectiva do cidadão. Muito obrigado pelo vosso convite e peço desculpa por este deslizar do tempo. Muito obrigado. A culpa foi minha, Jordão. Eu agradeço.
Agradeço a intervenção também do Dr. Delfim Rodrigues, também foi uma perspectiva, uma nova perspectiva novos conceitos que introduziu na nossa discussão, na nossa conversa. Antes de mais, nós já ultrapassamos o tempo da sessão, mas também começamos mais tarde. Só um ponto para os nossos participantes. Naturalmente, temos agora workshops às 4h30. A nossa discussão aqui vai se estender pelo menos até mais 20 minutos para a discussão. Quem quiser estar connosco pode se juntar perfeitamente à nossa discussão. Quem quiser ir abandonando, nós compreendemos. Mas então eu agora vou iniciar a discussão, o debate, e queria-vos perguntar a vocês na plateia quem é que tem questões, quem é que quer introduzir o debate. Quem é que tem alguma questão, alguma pergunta para colocar? Ok. Temos aqui o Diogo Pontes. Diogo, podes falar? Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer pela introdução. Assim, eu tinha duas perguntas, se calhar mais direcionadas a cada um dos nossos oradores, e se calhar para o professor Delfim. Assim, nós sabemos que, tal como o professor Murta falou, temos uma canalização de imenso dinheiro para basicamente pegarmos nas coisas que podíamos fazer no Serviço Nacional de Saúde e oferecermos esses serviços à população através dos privados. Assim, eu acho que é fácil de perceber que isso não faz muito sentido. Agora, até que ponto é que o nosso Serviço Nacional de Saúde e o Estado, até que ponto é que isso é sustentável e quando é que as pessoas percebem que é preciso mudarmos isso, ou seja, fazer um investimento a nível público para melhoria de infraestruturas, de cuidados, etc., e não para a passagem para o privado. E depois para o professor Murta, que é da nossa faculdade, gostaria de perguntar, portanto, nós temos certas medidas para avaliar a importância de determinado tratamento numa pessoa e na qualidade de vida, tal como falou, mas aí onde é que inserimos, por exemplo, medicamentos órfãos, que têm sido agora um bocado mais falados e mais mediáticos, ou seja, que têm um valor muito alto, se calhar por uma eficiência mais baixa e para uma modificação de patologia mais baixa também. Não sei se fui claro. Obrigado. Mais um jogador? Como queira, pode começar, professor Murta, por favor. Não, em relação ao Sistema Nacional de Saúde, nós temos dois problemas graves. Por um lado, e eu digo a minha perspectiva, não há coragem política de fazer mudanças. Não há redes de referenciação. Primeira coisa. Eu já estive envolvido em 4 redes de referenciação de cuidados de oftalmologia, todas elas ficaram na gaveta. A segunda coisa, em relação ao privado, eu acho que se pode complementar, mas em relação ao privado, ter a noção do seguinte. Os profissionais de saúde, e agora na época de Covid, vê-se isso perfeitamente, são mal pagos. São pagos, se forem contratar, temos em bom português, se forem contratar um canalizador, ganha a hora mais que um enfermeiro e ganha quase tanto como um médico. Não é estar a desprestigiar em relação ao canalizador. E ganha tanto aquele que faz 100 como aquele que faz 10. E, portanto, isto não é uma empresa. E, portanto, isto não é gestão em relação a isso, porque não há coragem política em relação a isso. Como é que o Ministério da Saúde vai dizer ao Presidente da Câmara de Évora que não pode fazer lá, por exemplo, determinadas cirurgias, porque são cirurgias mais diferenciadas e que tem de as fazer no sítio onde fazem mais dessas cirurgias? E não tem a coragem de o fazer. Isso são redes de referenciação. E, portanto, os profissionais de saúde, e tivemos um ano inteiro, bate palmas nas janelas, toda a gente bate palmas aos profissionais de saúde, mas, no entanto, em termos de vencimentos, ganham um especialista no meu serviço, com 50 anos, ganha 1.700 euros por mês. Portanto, nós temos de ser realistas em relação a isso. Em relação aos privados, os privados, a minha perspectiva também é a mesma, em relação àquilo que vos disse. Os privados têm uma visão diferente. E aqui é o gestor à frente do médico em relação ao privado. Não é melhor, porque ao princípio dão a banana, e em termos dão mais dinheiro em relação a quem sai das universidades, mas depois a banana fica igual o resto da vida. E quem quer. Isto é como no continente. Aqueles indivíduos que trabalham em exclusivo para o continente.
E chegou-me a certa altura e disse assim, não, o preço é abaixo. E, portanto, queres? Se não quiseres, vais-te embora. E há quem faça mais abaixo, porque, obviamente, em relação em relação aos médicos, funcionamos um pouco assim. Portanto, eu acho que tem de haver, se as pessoas quiserem um Sistema Nacional de Saúde, tem de haver a coragem política de fazer mudanças, grandes mudanças em relação a isso. Os incentivos que o Dr. Delfim falava nunca chegam aos profissionais de saúde, porque tanto dá a fazerem 100 cirurgias como 10 ou como 5. Ganham rigorosamente, isto é funcionalismo público. Os CRIOs, eu sou CRIO, Centro de Responsabilidade Integrada. O Centro de Responsabilidade Integrada há 10 anos tinha isso. E sabe como é que funcionava? Funcionava da seguinte maneira. Havia contratos, programas, em que nós nos propunhamos fazer determinada atividade extra para fora do serviço, etc. 3 meses depois de estarmos assinado isso, dizíamos assim, porque a gente estava a começar, inclusive, a chegar com facilidade, dizia, não, afinal, os lucros para dividir já são metade. E chegava ao final do ano, era 1/3. Não há nenhuma empresa que resista a isso, porque ao final do segundo ano ou do terceiro ano, as pessoas que vão trabalhar extra e vão trabalhar aos sábados, etc., agora existem os SIGICs, mas vão trabalhar, e dizem assim, não, o senhor está-me a enganar, o senhor promete-me uma coisa ao princípio e depois está-me a dizer outra. Portanto, tem de haver coragem política. Em relação aos medicamentos órfãos, para não estar a alugar mais tempo, em relação aos medicamentos órfãos, isto trata-se, e efetivamente temos o dever como cidadania em relação a isso. E eu estou muito envolvido nisso. Por exemplo, nós vamos começar uma terapêutica génica agora para a retinopatia pigmentar. Cada doente, cada olho custa 700 mil euros. Mas são indivíduos que têm, os primeiros 3 indivíduos são indivíduos da vossa idade e que vão ficar cegos dentro de meia dúzia de anos se não lhe fizerem a terapêutica génica. E, portanto, tem de haver a coragem e depois tem de haver também uma coisa importante. Por exemplo, há terapêuticas para o melanoma, por exemplo, em que prolongam a vida das pessoas durante 6 meses. Agora tem de haver um estudo os anglo-saxónicos nisto são radicais. E, portanto, 6 meses, 800 mil euros, quem é que vai pagar isto? E, portanto, eu tenho dinheiro, quero viver mais 6 meses. São situações que é o decisor político. E é evidente que tem de haver decisões políticas em relação a isto, tem de haver coragem política, mas em relação a esse tipo de tratamentos entra nas doenças raras, entra nas doenças que são muito menos frequentes e, portanto, eu acho que na organização da saúde e em termos económicos é importante porque pagamos de nós, eu falo-vos, a TAP vai ficar mais cara, há quem diga que vai ficar mais cara que o Novo Banco. E alguém vai pagar isso. E, portanto, são vocês que vão pagar, não sou eu, porque e nem o Dr. Delfim, que é mais ou menos da minha idade, portanto vamos ter que andar mais uma dezena, 2 dezenas de anos, e depois quem vai pagar isso são vocês. Mas há coragem, não há responsabilidade em relação a isso. O meu problema fundamental é isso, é que não há coragem política e não há responsabilidade política em relação a isso. Deixa eu ver lá, irmão. Dr. Delfim, faz favor, não sei. Muito obrigado. Está a ver porque é que eu sugeri que fosse em primeiro lugar, porque assim já respondeu também à minha parte da pergunta, não é? Mas muito obrigado. Bom, vamos ver, em todo o caso, só um parênteses em relação também aos medicamentos órfãos. Eu fui presidente do Conselho de Administração até 2018 de um hospital, que é o hospital, que é o maior centro de referência de doenças de sobrecarga de lisossoma. E que são medicamentos órfãos, e que são medicamentos que não curam. Claro. Não é? São medicamentos que, no fundamental, tentam aproximar os seus beneficiários da média de esperança de vida que teriam caso não tivessem a doença e nas circunstâncias para medicamentos. Bom, para terem uma ideia, 12%, não é 12% do orçamento de medicamentos, 12% do orçamento do hospital era consumido, claro. E presumo que assim, só nestes medicamentos. 12%. Deixa-me só diz isso. E com uma particularidade, só para dar um acrescento. Como o cidadão pode ir a qualquer hospital, há hospitais que os mandam para outros hospitais para não ter esta despesa. Exatamente. Certo. É só para dar esse complemento. Nós temos. É verdade, isso passa-se muito, nomeadamente, com os medicamentos do VIH-Sida, não é?
até por razões sociais, sei lá, nós disponibilizávamos medicamentos gratuitos para VIH-Sida aqui em Guimarães de doentes do Algarve. Claro. Mas isto era também pelo estigma social e das pessoas serem mais ou menos conhecidas. Bom, mas indo diretamente à questão, vamos lá ver. A questão do privado, do público e como é que eles se podem combinar não é uma questão técnica e científica. É fundamentalmente ou é essencialmente uma questão política e como o professor Murta também salientou. Não é? Nós no mundo, de largo, pelo menos na OCDE, temos dois sistemas de saúde. Temos os Serviços Nacionais de Saúde, como é o nosso, não é? De inspiração bevegeriana, e temos o outro modelo bismarckiano. Bom, se forem ver os relatórios de desempenho, e muito com base no AICHON, como referiu o professor Murta, os 12 primeiros países ranqueados, não estou a ter juízo de valor, são os países de modelo bismarckiano. É a Dinamarca, a Suíça, a Noruega, países, digamos, em que têm uma natureza que, como é que eu ia dizer, que a questão central não é saber se o doente é servido no setor público ou no setor privado. O doente pode ir ao setor público ou ao setor privado e depois há modelos e mecanismos de financiamento pelo Estado. Deixem-me só, mesmo a terminar, contar esta ligeira história. Eu, o ano de 97, estive a trabalhar na Holanda, num hospital holandês, e estive a estudar lá, fazer uma pós-graduação. Um dia convidaram-me para ir almoçar com o Ministro da Saúde da Holanda, que é dentro da classificação política que agora se chama, era um governo de direita, não é? E ele discutiu o sistema de saúde e ele disse, olha, para satisfazer os direitistas aqui da Holanda, eu posso dizer que o sistema é privado. Nós vamos perder as próximas eleições e vai ser um partido de esquerda a ocupar o poder. Eles não vão mexer no sistema de saúde, mas certamente vão dizer que o sistema é público. Não é? Precisamente porque o eixo central não é a prestação, é o pagamento. O eixo central é o pagamento. Ainda que, vamos lá ver, a Constituição não afasta, antes pelo contrário, o Sistema Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde são os hospitais públicos. Como a lei diz, são todos os estabelecimentos dependentes do Ministério da Saúde. Por conseguinte, os hospitais militares não são Serviço Nacional de Saúde. Não? E depois existem os outros subsistemas, o social e o privado. De acordo com a orientação política, algumas vezes os governos realizam mais contratos com o social e com o privado e outras vezes menos. Agora, na minha perspectiva, eu penso que garantida a qualidade, garantido os resultados, como falava o Joaquim, garantidos os resultados na base da qualidade e da experiência, da expectativa do doente, eu presumo que ao doente, tanto lhe dá ir ao público como ao privado, desde que o Estado possa garantir esse pagamento. Obrigado. Agradeço eu as respostas, bastante completas, e penso que o Diogo está esclarecido. Pronto, eu ia perguntar se mais alguém tem alguma questão. Não vamos, se alguém quiser colocar uma questão pode levantar a mão ou colocar no chat. Posso fazer? Pronto, então acho que vou colocar uma questão pessoal também, vou aproveitar para colocar uma questão. Eu fiquei bastante aquilo que o Dr. Delfim Rodrigues falou acerca do acesso, qualidade e financiamento deste triângulo, e eu ia perguntar ao Dr. Delfim Rodrigues, e também abordando e pegando um bocadinho naquilo que o professor Murta falou, ia perguntar se existe algum sistema de saúde, ou qual é o sistema de saúde que está implementado, ou qual é o sistema de saúde ideal que garante o melhor equilíbrio entre acesso, qualidade e financiamento, e perceber também se a introdução de um value-based healthcare no sistema nacional, no Serviço Nacional de Saúde, se não garantiria esse mesmo modelo, ou seja, teríamos o acesso mantido, teríamos o financiamento
à partida mais ou menos otimizado, como o professor Murta falava, otimizado para os procedimentos que realmente trazem qualidade de vida, ao mesmo tempo que a qualidade de vida estaria constantemente a ser posta à prova pelos questionários e pelo Value-Based Healthcare. Portanto, acho que é uma questão que se pode colocar a ambos. Penso que o Dr. Delfim Rodrigues preferirá começar. Ok. Vamos lá ver. Sistemas de saúde ideais é um pouco como os homens e como as mulheres. Não há homens ideais nem mulheres ideais, não é? Portanto, também não há sistemas de saúde ideais. Eu olho para os dados, não é? Eu nessa matéria tenho um pouco a filosofia norte-americana, quando eles dizem que nós acreditamos em Deus, todos os outros convém que tragam provas ou tragam evidências e resultados, não é? E de novo, em termos de evidência, em termos de resultados, nomeadamente na ótica do doente, reafirmo, o que os relatórios reportam e dão luz à evidência é que os sistemas bismarckianos têm mais qualidade na ótica do doente, têm mais acesso e, por conseguinte, são mais eficientes. Bom, há aqui um senão, é que a generalidade dos países bismarckianos também são os países mais ricos e também são aqueles que mais gastam em saúde, não é? Portanto, do meu ponto de vista, não há aqui algo que se possa... E depois há exemplos. O Centro Oftalmológico de Coimbra é um exemplo mundial e está no Serviço Nacional de Saúde. A Martin Klinik, agora na Alemanha, ali de Frankfurt, salvo erro em Frankfurt, falou da questão do cancro da próstata, não é? Ora bem, eles abordam essa questão como ninguém. Eu, se tivesse um cancro da próstata e tivesse posses, ia para lá, não é? Porque enquanto 40% a 50%, a taxa de mortalidade é a mesma, como dizia o professor Joaquim Murta, não é? A taxa melhor falando, a taxa de sobrevida são cerca de 92%. Mas enquanto que a generalidade dos hospitais europeus tem taxas de, como referiu o professor Joaquim Murta, de impotência e de incontinência acima dos 50%, eles têm taxas de impotência e de incontinência, não é? Entre 4% a 6%. Vão à página da Martin Klinik e veem lá estes dados, não é? Ora bem, isto é que é o Value-Based Healthcare. Eles perguntam às pessoas. Portanto, este tem que ser o futuro. E este tem que ser o futuro. Não só, e permitam-me só mais 30 segundos, não só nos cuidados hospitalares, mas também nos cuidados primários de saúde. Claro. Há uma médica de família genial, reconhecida internacionalmente, que é a Luísa Portugal. Podem ver a página dela, é brasileira. Perdemos do Delfim. Doutor, penso que a sua ligação falhou. Vamos esperar só mais alguns segundos que retome. Falou numa brasileira e ficou congelada. Eu não sei se, enquanto o Dr. Delfim Rodrigues não entra, se o professor eu estou quer de comentar alguma coisa. com ela. A concorrência, há determinadas coisas que não há concorrência, porque, por exemplo, eu vejo nos transplantes, ninguém quer pegar nos cirúrgicos, nos rolos cirúrgicos, ninguém quer pegar nos transplantes porque o transplante não dá dinheiro e os privados não querem pegar neles, por exemplo. Portanto, mas tem de haver uma concorrência aqui e o Value-Based Healthcare tem, fundamentalmente, a população tem de estar informada e tem de escolher os sítios onde dão melhor qualidade de serviços. Estar a fazer a concorrência entre um serviço que é vitalício, é de borla, ou pouco, ou quase de borla, mas às vezes as condições de eficiência e as condições de prestação não são as melhores, versus outro. Portanto, tem de haver, em termos do doente, em termos do prestador, do profissional de saúde, a concorrência tem de ser direta, não pode ser, senão existe aqui um bias tremendo e não saímos da mesma coisa. Portanto não devemos... O setor ficou na... Tem de ligar o microfone, setor.
Tem de ligar o microfone. Entretanto, a minha linha foi abaixo. Pois foi. Mas ficou na colega brasileira. Pois, então, se me permitem, só para terminar, e ela reportava aqui a semana passada, num webinar em que eu participei também, O Dr. Delfim Rodrigues está mesmo a ter alguns problemas de ligação. Pois está. Pronto, ia pedir então ao professor se... pois, acho que o doutor já consegue falar? Está a ouvir-nos? Eu estou a ouvir. Pronto, então ia lhe pedir que terminasse, por favor, pronto, de forma sucinta a sua intervenção. Muito obrigado. Aí é que eu compreendi o que era ser médico de família. E falou do value based healthcare. Eu não estava a dar o valor de saúde para aquela senhora, porque em conversa depois é que percebi que ela era vítima de violência doméstica e por isso é que ela tinha dores de cabeça. Então eu passei a fazer consultas e terapia familiar. Por conseguinte, este conceito de valor, não é? Voltamos à primeira parte da minha intervenção, à economia da experiência, não é? Economia da experiência, value based healthcare, centrado nas pessoas. Este é o futuro e não há volta de fugirmos daí. Por mim terminei. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Delfim Rodrigues. E é só pedir agora ao professor Murta que agora temos mesmo que terminar. Se o professor pudesse dar assim um remate final e dar uma mensagem final e também chamar a atenção para alguns pontos fulcrais que os futuros médicos, que os futuros gestores hospitalares que estão aqui à sua frente devem acolher para que tenhamos um serviço melhor no futuro. Vocês têm, comparativamente com a minha geração, têm características únicas em termos de capacidade de associação, associativismo. Vê-se isso nos NEMs, nos JANEMs. Eu fui diretor da Faculdade de Medicina, portanto sei isso melhor que as minhas mãos. E, portanto, acho que o foco principal de tudo, da medicina, é o doente. Primeira coisa. Agora, e é isso a nossa razão de existir e trabalhar. Portanto, é para melhorar as condições. Um doente é uma pessoa fragilizada sempre. Eu também já estive doente e sei que, evidentemente, quando está doente está-se fragilizado e nós temos essa capacidade enorme de poder gerir e tem de ser sempre no bom sentido. Portanto, o doente é fundamental. Agora, a mensagem que eu deixo para vocês como futuros médicos é juntem-se uns aos outros. Não... e há determinadas especialidades em que se podem juntar uns aos outros, criar sinergias e não ficar dependente, seja do Sistema Nacional de Saúde, que vai ter os vícios que tem até agora, porque há 40 anos que ando nisto, ou há 30 e tal anos que ando nisto, e os vícios são semelhantes. Em relação à parte privada, os vícios são cada vez maiores. Em relação, portanto, porque é um negócio, verdadeiramente é um negócio, e, portanto, o doente não pode ser salsicha, tem de ser é uma pessoa e tem de ser tratada como tal. Portanto, juntem-se e associem-se uns aos outros, unam esforços. Vocês têm essa capacidade porque tem uma geração em que formaram-se com essas características e desejar-vos boa sorte e, por outro lado, agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer nosso poder ouvir-vos. Eu falo por mim, eu aprendi imenso, aprendi muito e agradeço imenso. Temos aqui alguns participantes que também estão a congratular-vos pelas vossas apresentações. Foram excelentes, foram brilhantes. E queria muito agradecer mais uma vez então ao professor Murta, a sua disponibilidade, ter tirado este bocado para se falar connosco, depois de muito tempo para tentarmos finalmente concretizar este congresso, ao Dr. Delfim Rodrigues, que sempre mostrou uma simpatia absoluta connosco e sempre também foi muito disponível e realmente sinto que contribuíram para mais um bocadinho para o nosso conhecimento e saímos daqui a saber mais e agradecemos imenso a vossa presença.